Boa noite a todos, tudo bem? Hoje estamos com mais uma live promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, que nesses momentos de pandemia, de distanciamento social, vem oportunizar a comunidade escolar, aos professores e a todos que se sentem envolvidos e engajados na busca de alternativas e de contemplações de um mundo melhor. Hoje, nosso assunto vem tratar sobre a questão de diálogos, de como estamos enfrentando o distanciamento social, em especial os nossos medos. Aquilo que mexe dentro da gente e que nos mobiliza, nos desequilibra, muitas vezes o nosso lado pessoal, o nosso lado profissional, porque somos sujeitos completos na totalidade e na incompletude também de conhecimento, sempre estamos buscando mais. Então, hoje, nosso diálogo está com a Mônica Bergosa e com a Paula Lemos-Ciuato, que são psicólogas que atuam no serviço de atendimento psicossocial da Secretaria Municipal de Educação, junto a estudantes, professores e a comunidade em geral. Então, é um prazer a todos que estão aqui nos assistindo. Nós temos, assim, momentos breves de diálogos, mas significativos, que a intenção mesmo é entrar e encharcar nossas emoções. Tudo bem, Mônica, Paula? Tudo bem? Ok. Então, nós vamos pensar um pouquinho e falar sobre o que está dentro de nós nesse momento, enquanto sujeitos, professores, educadores e outros, né, que se encontram nessa questão das emoções. Quais são os medos que nos encharcam nesse momento em que vivenciamos a pandemia? Porque pensar, não tem quem não esteja com medo, ou se tem, são muito poucos. Todo mundo tem algum medo, especialmente nesse momento. Esse medo que eu falo é o momento das vivências, das percepções, nas quais no dia a dia, no nosso cotidiano, nós estamos percebendo, seja pela mídia, por contato com colegas, com professores, com todos os que nos cercam, familiares também. E aí eu me valho muito de Paulo Freire, na sua obra Medo e Ousadia, que diz assim: a sensação de não estar só já diminui o medo. Pois então, hoje, que nós não se sintamos sós, que os nossos medos sejam compartilhados com nossos colegas, com profissionais, que estão aqui também para realizar uma escuta, um diálogo, e que ele pode não se encerrar aqui. Podemos ter desmembramentos de outras falas em outras situações que estão por vir. E também quero dizer, como Paulo Freire menciona, que sentir medo é normal. Nós podemos e devemos ter o direito, desse momento, de estar sentindo nossos medos. E ter a consciência, a tomada de consciência desse medo, por si só, já ameniza, já tranquiliza na busca de soluções. Como diz Paulo Freire, sentir medo é uma manifestação de que estamos vivos. Não temos que esconder nossos temores, temos que vivê-lo, e isso nos mobiliza a buscar mais e a ser mais. Então, nós vamos iniciar nossos diálogos com a psicóloga Mônica. E eu vou perguntar, quais são, Mônica, os medos, pela sua percepção, pelo que você está percebendo, vivendo, ouvindo, né? Os medos que mais estão movendo as pessoas nesse momento de pandemia? Aquilo que mais está fazendo tocar o coração. O que você percebe, Mônica? Bom, boa noite a todos, em primeiro momento, né, os que estão nos assistindo, que estão participando da nossa live. No segundo momento, então, falarmos um pouco sobre a questão do medo, né, dos medos. Então, como disse anteriormente a Carla, assim, os medos são muito naturais no ser humano, né? Nós nascemos, no primeiro momento, já enfrentamos o medo de estar no mundo, de sairmos do aconchego da nossa mãe, né? E a gente já tem que começar a enfrentar os medos a partir daí, no momento que a gente nasce. Né? Posteriormente, a gente encontra outros medos, outros desafios, né? Faz parte do nosso processo de vida.
Junto com o medo, a gente também tem a questão da ansiedade, né? Aquilo que a gente não sabe como vai ser, aonde vai chegar. Então, por isso, dessa importância de nós estarmos falando do medo, a questão assim, medo de estarmos sozinhos nesse momento, de não termos com quem contar, né? Isso é muito comum as pessoas passarem por momentos assim, e agora o que, que eu faço? Será que eu posso contrair este vírus, né? No período do coronavírus. O medo, assim, de algum familiar também contrair o vírus, né? Estar assim adoecido. O medo da morte, junto com a questão da doença, né? Eu vou conseguir superar o medo, né, eu conseguir superar essa doença, né, neste momento, ou eu vou passar para outra instância, né? O medo, assim, também de estar isolado socialmente, de não poder contar com outras pessoas, né, com familiares, né? E medo da perda do emprego, como vai ser posteriormente após a pandemia, o que vai acontecer, será que eu consigo me manter assim um profissional, consigo manter a minha família, meus filhos? Então os medos são muitos, né, e são medos que neste período de pandemia, principalmente agora no início, até o terceiro, quarto mês, eles são esperados, eles passam como normal, né, e faz bem no sentido assim da gente se dar conta de que o medo tem que ser visto de frente. A gente não pode negá-lo, né? Estou realmente com medo, estou com medo de sair de casa, estou com medo de contrair a doença. Então temos que ter ciência de que o medo faz parte da nossa vida, sim. Esse é o primeiro passo, a gente poder enfrentar essa situação para passar para um outro nível, um outro patamar posterior. Sim. Certo, Mônica. Então, nós podemos pensar que o medo é constituinte de nós, seres humanos, né? Ele faz parte e é natural sentirmos medo. Não precisamos ter vergonha e nem sentirmos medo menos por ter e transparecer esse medo, porque ele é uma parte que contrapõe também a audácia, ao empoderamento também, ao exagero da coragem. O medo também faz nós refletirmos. E sabermos dessa naturalidade do medo e no diálogo com outros faz talvez a gente sentir menos medo, né? Compartilhando, dialogando, talvez o medo se minimize, uma das formas. E você, Paulo, o que pensa? Quais são os medos que você mais está vendo latência nas pessoas? E por quê? Boa noite a todos, boa noite, Carla, boa noite, Mônica. Acho que é uma temática assim que ela está acometendo todo mundo, não tem quem não esteja passando, não tem quem não esteja sentindo medo. Eu acho que o medo ele é uma condição que ele muitas vezes nos protege, né? Ele evita que a gente corra riscos desnecessários. Mas também, como tu colocou antes, quer dizer, ele se contrapõe ao excesso de coragem também. Então, assim, é importante a gente ter um certo receio das coisas para evitar se colocar em risco, mas o medo não pode nos paralisar. Eu acho que a gente conversar com os outros, compartilhar isso, esse sentimento que a gente está passando, afinal, é um momento totalmente novo, nunca ninguém passou por essa situação antes, então, assim, ele acomete a mim, a vocês também, né? Agora, com essa possibilidade de passar para a mudança para a bandeira vermelha, né? Bandeira vermelha é preta, aumento de casos, né? Os casos estão chegando pertinho da gente, né? Eu tenho a minha família que mora lá em Anarrec, então, assim, os casos lá estão subindo, né? Então, assim, é como se as coisas estivessem se aproximando. Aí, aquela situação que a gente imaginava que era lá distante, agora está chegando pertinho. A gente está vendo que, assim, ele se aproxima. E a gente tem essa questão de que, assim, quanto mais chegar perto, mais parece que a gente sente que está nos atingindo também, porque eu vejo que também tem muitas pessoas que parece que não é com eles, né? A gente está vendo aí a circulação
no centro também das pessoas, shopping, mercado, enfim. Então, assim, o medo ele é importante para que a gente se cuide. Ele não pode ser em excesso para não nos paralisar, né? Mas ele, de certa forma, é importante e ele é normal. Então, assim, não é vergonhoso assumir isso, porque é uma situação que a gente que está acometendo todo mundo, né? Então... Sabe, em alguns diálogos com colegas, com professores e outras pessoas familiares, eu percebo que o medo nessa situação da pandemia, ele vem de múltiplas formas, né? Diferentes medos, que daria até para categorizar. Alguns têm medo de si, que algo aconteça consigo. Outros têm um medo para os outros ou das atitudes dos outros. Então, é interessante analisarmos até uma questão filosófica aqui. É o medo do eu, em relação à pandemia, a doença, o vírus, é o medo do outro que está agindo, talvez com irresponsabilidade, pode colocar também o meu eu, mas o todo junto, e é o medo do mundo, o medo de tudo que está por vir, o medo do desconhecido, e como você fala também, medo de saber os nomes conhecidos que também poderão pegar, ou seja, pessoas próximas. Antes era algo tão distante, indefinido, indeterminado, e agora parece que é uma onda que ela chega próximo de nós. Então, essa representação mental de algo invisível se tornando concreto assusta, dá medo, né? E aí eu perguntei para algumas pessoas também, o que te dá medo? Interessante observar, alguns têm medo de não poder fazer o velório, de não poder receber no momento do luto como deveria ser a cerimônia. Ou seja, não é mais nem só a morte, mas a tradição, a cultura que a morte pregava, não poder ter o momento destinado para isso também gera medo. Então, eu fui perguntando e fazendo alguns levantamentos para ter. Outra questão, medo de ser negligenciado por ser grupo de risco, de estar sozinho no hospital e não ter ninguém para poder amparar nessa situação. Então, é um medo, muitas vezes, do próprio eu, ou é um medo que vai pela violência que está acontecendo nas famílias, né? Nós sabemos que essa questão de estar em casa, muitas vezes, em situações precárias, vulneráveis, está provocando violência doméstica, violência com criança, com todos, né? Então, é interessante observar categorias de medo. É um medo da irresponsabilidade do outro, mas é um medo para mim, comigo, na relação com eu, com o outro e com o mundo. E aí, claro que eu já traria também o Charlot para explicar, né? Porque nós somos sujeitos um só, singulares e sociais. Nós somos únicos, mas nós estamos inserindo numa sociedade. Então, o que o um faz repercute na ação dos outros, né? Acho que é bem interessante nós levantarmos esses tipos de medo. Medo da pobreza, da fome, do abandono. Ou seja, criou-se um leque em que nós temos a pandemia no centro, mas todo o leque que vem junto de medos, submedos, talvez, disso. O que vocês pensam? Eu acho que assim que é uma situação tão diferente assim, e ela atinge diretamente assim antes de qualquer coisa assim no receio das pessoas adoecerem e de como vai ficar, porque a gente pensa na repercussão de cada situação, né? Essa questão do velório, de não se despedir, porque a pessoa às vezes vai para a UTI, não recebe visita, é isolamento, né? Os hospitais estão fazendo as despedidas online, porque assim são despedidas mesmo. Às vezes as pessoas não se despedem, não conseguem, tipo assim, é o último tchau ali quando a pessoa está indo para a UTI e depois nunca mais, nem o velório pode acontecer. Então, assim, mexe com tantas questões da gente que a gente não tem nem a dimensão de quanta coisa que entra em jogo numa situação dessas. E as pessoas vão né, cada um tem uma série de outras questões que vão
que uma que puxa a outra e que vai puxando outra, e a situação familiar, ela é muito particular, né? Então, assim, mexe com muitas questões. E o que isso provoca, né? A pessoa vai, às vezes, a pessoa não consegue controlar esse sentimento e ele vai aumentando e vai desencadeando, e mais uma ansiedade, e mais uma, e aí acaba refletindo no corpo também, né? Então é um sofrimento que a gente tem que estar atento para isso. Porque até no próprio semblante, né? O medo está transfigurado e ele transluce isso, né? Nós temos vários colegas... mostrar dor, inclusive. Vários colegas que estão nos prestigiando, a Rosa, Celita, a Bárbara, a Michele, a Andréia, a Fernanda, a Marijara, a Cíntia e vários outros que também estão nesse momento compartilhando conosco, a Adriana, a Sônia, a Fabiana, porque é bem nesse sentido que nós queremos problematizar. E agora vamos pensar um pouquinho nos adolescentes. Na minha opinião, os adolescentes estão vivendo um momento muito diferente, difícil, de inusitados, que eu particularmente não sei até que ponto nós vamos conseguir recuperar que sequelas terão emocionais, psicológicas nos adolescentes, que estavam acostumados a ter um vínculo social, a sair, além da família, né? E estavam numa rotina de inglês, de aulas de diferentes formas e tudo, e estão nesse enclausuramento do quarto e no quarto, com pouco diálogo, porque eles não são de falar, eles não são de demonstrar o que estão pedindo, pensando, e a questão da escola, né? Muitas vezes nessa questão das aulas não presenciais, alguns estão tendo aula online o tempo inteiro, outros não. Esse adolescente, como vocês enxergam o comportamento deles, principalmente aqueles calados, aqueles que não falam, aqueles quietos? Como que nós podemos observar e ajudar esses adolescentes? Eu já sei até de estratégias de monitoramento nacional, por causa da questão de suicídios e outras assim. Vamos pensar nos adolescentes um pouquinho. Quer começar, Mônica, por favor? Pode ser. Assim, no geral, o adolescente ele já tem uma certa dificuldade, né, de se sentir assim incluso no mundo, né? Ele passa por um período assim de dificuldade em vista assim natural, né? Em vista do crescimento, da faixa etária em que ele está vivendo no momento. E nesse momento de pandemia, assim, ele tem a obrigatoriedade de ficar mais sozinho, né? O que reforça para ele, assim, o bem-estar dele, a identidade dele, sempre são os grupos, né? São os colegas, são os amigos. E nesse momento ele está tendo que ficar um pouco mais isolado. Sim, com certeza ele deve estar sofrendo muito mais do que qualquer outro ser humano ali, né, em qualquer faixa etária, inclusive com relação às crianças, né? As crianças, elas conseguem conviver mais só com o pai e a mãe, né? Elas já estão com uma identidade, elas estão criando a identidade, mas o pai e a mãe já supre, né, essa necessidade. O adolescente, ele precisa do amigo, do grupo, né, para poder poder começar a se sentir pertencente, né, a algo e fazer esse movimento da identidade pessoal. Então, deve estar sofrendo muito, sim. Essa questão, assim, de ficar, o que é mais quietinho, que já não consegue muito se expressar, sofre mais ainda, porque é um momento que ele precisa ficar realmente, assim, sem o convívio do colega na sala de aula, na escola, porque ele também não está tendo esse espaço, sem o convívio nos serviços de convivência, que são serviços sociais, que podem também abrigar, acolher esse adolescente, né? A gente faz muito trabalho, sim, dentro da secretaria, com assistência social, que faz todo esse trabalho com o adolescente, com as crianças. Então, assim, o sofrimento está sendo muito grande, assim, para o adolescente, onde que ele não pode, assim, realmente conviver, passar por aquele momento
de turma, de grupo, de amigos, né? Ele está tendo que ficar um período mais isolado. Embora a gente saiba que muitos estão, assim, passando por cima das regras, né? Já pela própria dificuldade de cumprir regras, a questão, assim, do uso da máscara, da questão do isolamento mesmo, né, social, distanciamento, né? Eles acabam querendo quebrar essas regras, né? Isso a gente percebe também. E sabe que eu no começo observei, né? Eu tenho também uma filha adolescente, tem a Luana que está nos assistindo também tem, e a Cíntia também, ela busca muito essas informações dos adolescentes. Eu achei até que eles não estavam contentes de ficar em casa, de não ir para a escola, mas me surpreendeu a necessidade e o desejo de dizer: eu quero ir para a escola, eu quero ver meus colegas, eu não aguento mais essas aulas assim. Ou seja, eles gostam da escola, eles gostam de ir para a escola, por mais que eles reclamassem sempre ou não quisessem levantar para ir, eles querem o convívio social e prefeririam ir para a escola do que estar nessa situação. Fala para nós, Paula, um pouquinho dos adolescentes. Eu vejo que para eles é bem complicado mesmo, porque eles, como a Mônica colocou, né, eles estão naquela fase de que assim, o que era ídolo não é mais, o que já é não é mais, o que não era passa a ser. Então, tanto é que eles estão nessa dicotomia, né? Tipo assim, odiava a escola, odiava ter que acordar, mas, tipo, nesse momento estou preferindo a escola do que isso. E pode não parecer assim, mas é que essa questão das aulas, de ter que ficar concentrado ali, é muito difícil para eles, né? É muito complicado e a gente não pode deixar de levar em conta que muitos não têm todos os recursos de acesso, né? Então está sendo muito complicado para quem não consegue estar acessando, para quem tem que estar pedindo o celular da mãe ou do pai, ou ter que estar dividindo o celular com os manos. Então a situação para eles não está sendo nada fácil, assim. Eles aguentam o início, mas eu vejo pelo consultório que assim eles estão assim, tipo, não aguentando mais, né? Porque eles sentem falta, eles se obrigam a entrar na rotina da família, e a escola também era um pouco isso, assim, de eles conseguirem sair de fora daquele ambiente e tipo, deixar a família lá de lado e conviver da forma que eles acreditavam que seria mais legal, enfim. Então, eles estão sofrendo bastante, assim, eles já estão no limite, por isso que a gente está vendo, assim, que a gurizada está se reunindo, a gurizada não está respeitando muito as regras, eles estão fazendo as festas clandestinas também, né, porque eles não estão aguentando. E aí assim, são os adolescentes que estão brigando por isso, e os pequenos que também já não aguentam mais, né, Carla? Sim, claro. Tem a Cíntia que está nos dizendo como nós podemos, nós professores e adultos, né, nesse sentido, minimizar os impactos do isolamento social para os adolescentes. Como é que nós podemos, assim, contribuir para eles saírem dessa situação de tristeza? Eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes tristes. Vem dia, acorda dia, vai à noite, é a mesma rotina, né? É da sala para a cozinha e como que nós podemos fazer, assim, nós, professores, adultos, o diálogo, o que mais? É certo nós punirmos, vamos supor, assim, vou te tirar o celular, vou tirar isso aqui, porque não está fazendo atividade da escola. Qual é o equilíbrio agora? E até onde nós podemos também tirar a única coisa, talvez, que eles tenham como alternativa? Me entendem? Tá tudo tão restrito que talvez aquilo que nós pudéssemos, num outro contexto, né, ser como uma forma de dizer, olha, se você não fizer a atividade da aula, você vai ficar sem o celular. Hoje, tirar o celular, será que seria a melhor opção? O que vocês acham? Bom,
eu acredito que não seria a melhor opção. Né, eu acho que não só neste momento de pandemia, assim, acho que falaste na palavra diálogo, assim, no meio de várias palavras, eu percebi, assim, que a questão do diálogo, ela é fundamental, né, e tu já levantou o termo ali, então, assim, o ideal mesmo seria, assim, os professores, os pais, o adulto, poder puxar esse adolescente, né, sentar lado a lado, conversar, explicar a situação de onde estamos passando, né, que é um momento difícil, sim, que é difícil para todos, né, cada um tem uma maneira diferente de estar sentindo essa pandemia, né, somos diferentes, então a gente vai sentir essa diferença, né, um sente mais, o outro menos, um vai sofrer mais, o outro menos, então isso é importante a gente trocar com o adolescente, né, clarear isso, fazer com que ele possa expressar o que ele está sentindo, né, mostrar assim da importância de que ele possa falar um pouquinho de si, né, e principalmente as pessoas mais próximas, né, os professores que têm um vínculo melhor com o adolescente ali, com aquele adolescente, os pais, tios, padrinhos, né, vizinhos, amigos próximos da família, né, então e geralmente está se fazendo muito assim via os meios informatizados, a gente não consegue fazer pessoalmente tudo, né, neste período, então acho que tirar o celular não seria a maneira deles poderem se comunicar com o mundo, né, com as pessoas que estão mais próximas a eles. A escola Ellen Keller está te apoiando aqui, Mônica. Ótimo! Silvana, tudo bom, Silvana? Saudades da escola também, dos nossos adolescentes. A Andrea fala da escuta importante também para os adolescentes, né, desse momento. Eu acho agora que nós vamos passar, então, para o nosso segundo bloco. Nosso primeiro bloco, nós falamos dos medos, enquanto seres sujeitos, incompletos, que estão em situações diante do desconhecido, que assusta, o medo de nós não sabermos como ser o amanhã, e isso sempre existia, né? Mas parece que nessa situação de pandemia está provocando, está mais ecoando, né? Nós não sabemos se ir à rua, talvez a gente pode ficar numa situação de não retornar, lembrando que isso sempre da história humana acontece, só que agora parece que ele vem mais presente, mais consciente, eu diria, né? Mas agora nós vamos falar, e vocês vão falar especialmente, do medo na relação com o professor, com o docente. Os medos que estão circundando o professor antes, durante e após pandemia, mais especificamente durante e o após. Nós, na Secretaria de Educação, e vocês juntos, aí vivenciamos, e toda a equipe da Secretaria, a Celita, toda a equipe do psicossocial, a Deise, que nos escuta, e todos, né, vivenciamos situações de medo do retorno. Não basta o medo do presente, né, de tudo aquilo que estamos vendo, vivenciando, em situações familiares, mas o medo do retorno. O medo daquilo que nós não sabemos como poderá acontecer, medo se vai acontecer, primeiro de tudo, né? Se terá esse retorno ou não, porque nós não sabemos. Então, na verdade, é um cenário indefinido, muito indeterminado para nós, né? Mas ele vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Quando for, quais são os medos que mais circundam? Porque nós não vamos esperar ter medo lá setembro, tudo, nós já estamos vivendo medo. E ele está se tensionando, se somatizando a outros medos com o presente, com aquilo que eu sinto pela minha família, pelos meus filhos, pelo todo o contexto, pelo aquilo que eu vejo nas mídias. E a Sônia pontua para nós que a tecnologia, o excesso dela, a overdose, também está gerando medos. Medos relacionados ao estresse. Os grupos de WhatsApp estão numa velocidade incrível, e isso nós queremos responder a todos, porque nós somos acostumados na comunicação de ter a pergunta e ter a resposta. A não resposta imediata nos frustra e nos causa o medo de não corresponder às expectativas, de ser né? Então, esse medo do professor, ele é muito amplo, ele está muito forte e ele pode ser doentio, se nós não soubermos ter o equilíbrio entre o ser, o estar e aquilo que é possível.
O Freire, na obra Medo e Ousadia, diz assim: quando falo com professores, o medo é uma presença palpável que ronda pela sala de aula. Suspeito que a maior parte das pessoas sente esse medo, mas não fala abertamente sobre o medo. Então, assim, nós professores já somos seres com medo. Medo da violência, medo dos alunos que não veem, medo de que não aprendam, medo dos pais que às vezes não podem auxiliar, medo que nossa criança que está na sala de aula passa fome, que sai e apanhe. São medos de diferentes estilos. Só que agora eles se somatizam o medo relacionado também à morte e a não, por exemplo, assim, não conseguir dar conta de tudo que vai caber a mim, professor. Parece um peso nas costas. Vamos falar agora, dialogar sobre os medos relacionados ao docente. E daí nós vamos abrir depois para perguntas também. Vamos lá. Pode começar, Paula. Eu penso que, bem como tu disse, né, além de todos os medos de todo mundo, que todo mundo está sentindo, o professor que está muito visado lá nesse momento, né? Acho que os professores e as escolas estão com uma visibilidade incrível. Então, eles ainda por cima de todos esses medos naturais que vocês estão sentindo, a cobrança da sociedade, a cobrança dos pais. Eu acho que tem o medo de como vai ser esse retorno, se vai ter retorno. Eu acho que o medo de todos os projetos, porque o professor, na escola infantil, a gente trabalha assim, a natureza da escola são as crianças, são os alunos, né? E então o professor trabalha pensando neles. Então, tudo que se programa para trabalhar com os alunos ao longo do ano, que eu sei que os professores trabalham muito por conta disso, assim, de se preocupar, de se preparar, de buscar estratégias, de buscar recursos, de inventar coisas e se reinventar a cada dia. Eu penso que também tem esse receio de não conseguir colocar em prática, de não conseguir dar conta dos conteúdos, e eu acho que isso não é uma responsabilidade deles, porque na atual situação não tem como, obviamente que os conteúdos curriculares eles não vão ser totalmente assimilados, porque é uma condição única. Então, eu acho que tem uma série de receios que os professores estão tendo, e eles têm que tomar um cuidado com isso, porque no momento que isso vai se somando, quem não conseguir lidar com isso pode virar físico esse sofrimento, né, Carla? Então, é muito complicado isso, assim, para o professor, porque, claro, os profissionais de saúde estão também na linha de frente, mas os professores com essa carga, porque eles estão meio que com uma responsabilidade dessas crianças todas nas mãos, né? Dos conhecimentos que eles têm que passar. Eles tiveram que se reinventar para conseguir estar passando isso para essas crianças, né? E não sabem até que ponto estão conseguindo atingi-los de fato, né? Então é complicado. Temos a filha da Michele, que também é da Meirelles, que está nos assistindo, e ela disse, ela é uma adolescente, que ela está carregando um fardo pesado pelo medo, por sentir medo, né? Olha que forte isso vindo do adolescente. E aí eu pergunto assim, a Rosa está nos questionando, o retorno será um impacto para todos, pois terá protocolos de segurança, que será de grande responsabilidade da escola. Esse medo também, além dos conteúdos, é um medo da vida. Pense na escola, álcool gel, pia, lava-mão, máscara, tudo isso na cabeça do professor está sendo assimilado como é muito mais do que só dar aula, né? É um cuidar das vidas, é proteger. Como isso vai entrar e vai ser entendido pelo professor para não ser uma sobrecarga, Mônica? Vamos lá, vamos falar também você, por favor.
Então, assim, essa questão do retorno, assim, bem importante a gente também poder falar nesse momento. Realmente, sei lá, é uma expectativa muito grande por parte dos professores, das famílias também, dos alunos. A gente tem recebido, assim, na SMED, algumas ligações das famílias, né, para saber como é que vai ser o conteúdo, tá valendo o conteúdo que está sendo enviado via, né, por vídeos, né, online. Então, assim, a gente percebe a preocupação também das famílias com esse retorno. Com relação especificamente às escolas, aos professores, com certeza, assim, eles estão tendo, eles têm na mão o papel de poder cuidar desse aluno, né, que vai estar chegando, cuidar dessas vidas que estão chegando ali, que estão retornando para a escola, e eles vão vir com muitas expectativas, com muitas dúvidas, né, desde a educação infantil até os maiores, até os né, o ensino fundamental final, ali no 9º ano. Então a gente percebe assim que o posterior, o trabalho vai ser muito grande, assim, né, por parte das escolas. E essa questão de toda a indumentária, né, máscara, álcool em gel, esse cuidado que a escola vai ter que estar preparada para recebê-los também, vai ser também um complicativo, né? Tem um lado do cuidado da saúde, mas assim, as crianças vão ter que se habituar ao uso da máscara, cada um com a sua, o distanciamento social, que é uma das dificuldades que se tem, que geralmente as crianças gostam de brincar, correr, se abraçar, se empurrar, né? Então, assim, toda essa questão, a gente vai perceber que as escolas vão ter que... É um trabalho que a gente não sabe nem... Eu, enquanto psicóloga da Secretaria de Educação, não teria uma resposta agora. Eu sempre digo assim, quando a gente retornar, a gente vai sentir a escola. Nós vamos sentir os alunos para ver o que a gente vai poder fazer para colaborar. Né, mas, assim, com certeza vai ser difícil e acho, assim, para os professores o peso é bem grande mesmo. Né, mesmo se trabalhando online agora, já tem todo esse contato, como eu estava comentando, eu vi um comentário da Silvana, os alunos da escola Helen Keller, que são surdos, eles estão gostando da situação, assim, estão se ambientando a questão online, né, as aulas à distância, monitoradas ali. Claro, tudo é uma questão do aprendizado, né? Este momento, nós estamos na questão assim online, mas posterior, no retorno, a gente vai ter que ver como é que eles estão agora, né? Como é que eles vão estar retornando, sentindo a escola. Vai ser um pouco diferente do que era no ano passado, em 2019, né? Vai ter algumas diferenças, né? Nos vínculos, né? Nas relações. Então, assim, vai ser bem difícil, sim. A gente sabe que nós temos um grande desafio pela frente ali. Então, entender que não vai ser fácil já é um começo, né? Nós não precisamos viver num terrorismo, mas não pensar também que vai ser algo simples. É complexo, como diz a Marijara. Daremos conta de colocar em prática os protocolos? Porque agora as palavras-chave que estão, né, nas nossas ideias, além do currículo da referência, é bandeira, escala, protocolo. Nós passamos a ampliar um vocabulário diferente do que até então tínhamos incorporado na docência, para outros olhares, com interface para a saúde, com interface para a assistência social, porque nós também temos, né, questões de alimentação que estão, a fome está nas famílias das nossas crianças. Então, e se dar conta, o que seria dar conta? É fazer o possível, é fazer aquilo que nos permite, nas condições que temos, e não isoladamente. Penso assim, é o coletivo. Nós vamos ter que buscar forças no coletivo, Secretaria de Educação, gestores, diretores, escola, professor, pais, para juntos nós conseguirmos finalizar esse momento. Fala, Paula, por favor. Eu penso que também, acho que a gente tem que contar com as crianças também, né, Carla? Porque eles podem nos surpreender, porque eles têm uma capacidade de superação muito maior que a nossa de adulto, assim. Eles superam as questões que para nós, assim, são muito sofridas de uma forma muito mais rápida que nós. Então, eu acho que a gente tem que contar com eles também para poder nos auxiliar. E eu aposto que eles vão nos dar muitas lições nesse retorno também. Acho que sim, tenho medo. Eu vejo nas escolas de educação infantil, assim, o protocolo nos causa uma preocupação enorme, porque a gente, de fato, não sabe como vai colocá-lo em prática. A gente não sabe se vai poder colocar em prática, a gente não sabe se ele vai funcionar, a gente não sabe a efetividade que ele vai ter.
E com as crianças maiores, eu acho que a gente precisa contar com eles, porque eles conseguem nos dar dicas de como lidar com as situações, às vezes que a gente não sequer pensou, né? Então, acho que eles vão precisar estar do nosso lado também, do lado dos profs, para poder estar participando disso, porque as crianças aí, a partir dos 6 anos, eles já têm um certo entendimento, né? Eles já conseguem estar lidando com isso e certamente eles vão patrulhar, eles vão ajudar o professor a cuidar, assim, porque eles se policiam muito, então eles vão estar cuidando do colega também e vão ser parceiros nessa hora do retorno para ajudar a colocar em prática tudo isso que a gente, de fato, não sabe como vai ser ainda. A gente tem um protocolo montado, mas não se sabe como que ele vai ser colocado em prática. Às vezes eu tenho a sensação, eu fico pensando, será que alguém sabe como que vai ser e não nos contou ainda? Ou será que ninguém sabe e nós pela experiência, pela intuição, pelo bom senso, criar o vir a ser, como diz. Eu gostaria muito que alguém já tivesse, que dissesse, que tivesse assim o ideal de protocolo, mas não existe, né? E cada lugar é cada situação é uma, e acho sim que nós teremos o coletivo fortalecido, talvez as concepções da proposta pedagógica se materializem muito nessas atitudes do retorno. A Vera Rezin está nos acompanhando, a Patrícia Reck, que é também de outro município, nos acompanha e diz que nós já estamos muito, professores, passamos, e a gente vai assim, a gente vai passando o medo, vai superando e vem outro, né? Um dos medos que vivem foi a questão da tecnologia. Né? Numa situação emergencial, nós nos obrigamos a fazer aquilo que não imaginávamos, pelo menos era fazer aula desse jeito, dar vídeos, aulas online, aulas de todas as formas, as múltiplas formas, além do quadro, do giz e daquilo. Claro que isso já aconteceu em alguns momentos, mas isso virar o normal, a regra, não era. Então, o primeiro medo foi vencer e na dificuldade, na necessidade, diante de dizer, ou nós fizemos, ou nossas crianças e nossos estudantes ficam sem, nós vamos. Nós vamos, professores, com o nosso cenário que nós temos. Então, nós vimos professores improvisando, estamos vendo, cenários em casa, com uma toalha, com um papel pardo, forrando lugares para alfabetizar. E aí, nosso momento da alfabetização, eu destaco muitos professores que estão quase que em pânico, por não saber o que ofertar a seus alunos, porque ainda não sabem ler, porque não sabem o que pode ser feito, né? E aí eu vejo, assim, essa reinvenção que precisou, ela não foi uma reinvenção colorida, linda, assim, de uma hora para outra, todo mundo feliz. Ela foi sofrida, doeu na carne, porque nós fomos desafiados, ou nós fizemos isso, ou não temos opção. Então, como diz Nova, nós não vamos ser ausentes. Nós preferimos fazer aula do nosso jeito, caseiro, humilde, simples, do que deixar sem. E é nesse processo que os professores se aventuraram e conseguiram. Acho que muitos venceram esse medo. Talvez agora comece a surgir o outro medo. E se será agora a normalidade? Claro que nós vamos entrar naquilo que falamos antes dos adolescentes, dos jovens, e querer voltar para a escola. Mas também temos o receio da tecnologia virar a ser parte integrante do presencial. Pode ser um medo também que nós, professores, vamos nos deparar. Né? Mas aí que vai entrar também as políticas públicas, toda a inserção, e talvez, na minha opinião, nós nunca mais retornarmos somente com quadrigiz ou coisa. Nós vamos sim nos valer daquilo que está sendo bom, que está sendo válido, né? Mas nunca isso substituirá, na minha opinião, a presença do professor. O que vocês pensam disso? Da tecnologia surgindo, vindo
e ela tomando uma proporção agora que pode causar um medo ou ela pode ser nossa aliada. O que vocês pensam? Bom, eu posso comentar alguma coisa sobre isso. Realmente, assim, a questão, a gente custou um pouquinho para começar os trabalhos com os alunos, né? Os professores ficaram mais na retaguarda, né? Falando especificamente de Caxias do Sul. Mas no momento que se começou, assim, eu também percebi, assim, o quanto os professores, o quanto os profissionais das escolas, né? Principalmente os professores conseguiram trabalhar com a questão da resiliência. A palavrinha resiliência, assim, de poder enfrentar o momento, enfrentar o sofrimento, a dor, que nada mais é do que a pandemia que estamos vivenciando nesse momento. Então, assim, o que eu percebi isso, assim, a resiliência de cada um, assim, e poder em cima disso, bom, eu primeiro tenho que enfrentar eu enquanto professor. E no próximo momento, eu enquanto professor pessoa, e no próximo momento, eu como professor profissional. Né, então, aí lançando as aulas, utilizando os recursos tecnológicos, né, que sempre é muito difícil, assim. Fazer as aulas de casa, como tu comentaste no início. Muitos estão fazendo cenário, fazendo um fundo, né, para preparar as aulas. Os desafios dos professores de terem, assim, como é que será que o meu aluno está aprendendo, não está? Então, acho que é um momento, assim, difícil para o professor também, mas é um momento, assim, desafiante, que faz, se puderem aproveitar deste momento, né, deste limão, se tornará uma limonada posteriormente, né, e assim, os desafios da tecnologia, todos nós sentimos, a criança nasceu com aquilo ali, a criança, o adolescente, né, atual, assim, nasceram nesse mundo tecnológico, né, então, assim, a dificuldade para eles não é tão grande quanto nós, adultos, né, neste período. Então, assim, isso a gente sabe que nem tudo a gente vai estar sabendo, a gente vai precisar de ajuda. E o que inclusive, a própria Secretaria de Educação, né, pensou num curso à distância, agora para os professores, com relação ao retorno às aulas, né, seriam atividades formativas, né, para os professores. Nós, do Psicossocial, também estamos lançando esse curso. A gente vai fazer participar de um módulo, para trabalhar bem a questão do coronavírus, essa questão, assim, o que são os medos, como é que a gente pode trabalhar os medos com os alunos, com as pessoas que nos circulam, com a gente mesmo, né, então a gente vai ter como trabalhar também essas questões. Entra também a questão, assim, da própria tecnologia, né, que a gente tem que se aliar a ela, né, e a gente pode aprender, assim, que por mais, assim, parece distante da gente, porque ela é diferente de estar falando pessoalmente, estar abraçando, tendo contato, pegando na mão do outro, estar próximo, olho a olho, e estar atrás de uma tela para conversar, como nós estamos neste momento, assim, né, é diferente, né, a relação é outra, mas a gente vai aprendendo a fazer diferente, a resiliência nossa, interna, que todos nós temos um pouquinho, a gente pode trabalhar mais para ter esse movimento, assim, diferente, né, nesses dias atuais, principalmente agora para o retorno, e bem provável que a gente não consegue retornar 100% presencial, né, pelo que a gente viu, assim, o Brasil como um todo, né, estão voltando parcialmente, né, os Rio de Janeiro, São Paulo, que já fizeram a tentativa de retorno, foi parcial, então, hora presencial, hora à distância. Seria mais ou menos isso que eu penso. Assim. Nós temos o André Campos, a Andréia, a Marivane também da CIPAB, que eles fazem uma ação conjunta, né, com o Psicossocial, e nessa questão do curso, acho que é bem importante, Mônica, isso vai divulgar, vocês têm uma cartilha, um curso que vai ser aberto, né, para todos interessados nesse momento, de discutir os medos, aquilo que bate o coração, aquilo que dá, né, a mais latência, os ecos, que isso repercute também na sala de aula. Paula, também menciona para nós essa questão, como que nós podemos lidar com essa incerteza, esse medo também com relação à tecnologia, à superação. Como eu falei antes, parece que vem um medo, nós superamos, vem um outro maior, e nós vamos... É um ciclo de medos que estamos passando muito fortes. Muito forte nesse sentido de... Parece que ele não tem fim, que não acaba, quando nós paramos e pensamos, bom, isso aqui já consegui, vem um outro medo maior. Eu tô com medo bastante das bandeiras, das escalas, eu tô com medo aqui, não sai da minha cabeça aquela questão de... Eu fico imaginando um retorno, eu fico angustiada de pensar como que vai ser aquela questão na fila, senta um tá de pé, porque adolescentes também, se a gente pegar um sexto ano, eles são pequenos ainda. Trabalho em grupo,
não dá mais para fazer. Mesmo que volte um pouquinho, não é mais o normal, né? Então, nós vamos ter que ter também no nosso planejamento a questão da prevenção junto, né? Então, colocar distanciamento isolado com fita, ir para o refeitório, né? Quando vai comer a merenda, vai quantos? Quem que vai orientar? E são dúvidas que, se nós pararmos para pensar hoje, dá uma loucura, dispara o coração. Só que nós vamos ter que ter talvez um tempo para amadurecer. O meu medo mesmo é que nós não tenhamos o tempo para preparar. E aí que seja, assim, uma avalanche. Eu tenho esse medo, na verdade. O medo de não conseguir preparar a tempo de preparar também os professores. Fala para nós, Paula. Eu penso, Carla, que assim, que a gente tem que ter uma ideia básica do que a gente precisa fazer. Mas, assim, como a Mônica colocou, e assim como nas nossas casas, né, cada um tem a sua organização, a sua rotina, as suas crianças, o seu jeito de lidar com eles. Eu penso que cada escola também tem o seu esquema de funcionamento, o seu esquema de organização. E eu não acredito que a gente vá voltar e a gente vá voltar a fazer exatamente o que a gente fazia antes. Eu acho que isso não tem mais como. Também não acredito que a gente vá deixar de fazer o que a gente está fazendo agora. Eu acho que o uso da tecnologia, ele provocou que a gente tivesse que se mexer, tivesse que lidar com uma coisa totalmente inusitada, que assim, que apesar de estar ali, né, eu vejo que muitas escolas têm a lousa eletrônica, mas assim, aquilo, assim, os professores tinham certo receio de usar, e agora a gente meio que foi obrigado a estar lançando mão da tecnologia para estar acessando essas crianças, né? E isso não vai parar. E mesmo que a gente tenha o conhecimento do uso da tecnologia, a gente tem que lançar mão de estratégias para, assim como presencialmente, atingir essas crianças, porque eles, assim como presencial, eles conversam entre si, eles não conseguem parar na frente da tela, eles não conseguem se concentrar no que a professora está falando, eles não conseguem ficar parados muito tempo em cima da aula. Então, assim, apesar e além do uso dessa tecnologia, se tem que lançar mão das estratégias que se lançava mão presencialmente, também no online, né? Então, eu acredito que as reinvenções elas vão ter que continuar acontecendo, e a cada nova aula que o professor dá, ela tem que continuar acontecendo constantemente. E quando a gente voltar, eu acredito muito assim que na hora a gente vai ver como é que isso vai funcionar, porque às vezes a gente se programa justinho e chega lá na hora da prática e as variáveis são outras e a gente se perde por conta de que se planejou fechado sem pensar em todas essas possibilidades que vão ter lá. A gente não sabe como esses alunos vão estar chegando, a gente não sabe como essas crianças vão nos receber, a gente não sabe como vai estar recebendo. Então, eu penso que, assim, lá na hora, né, a gente vai ter um protocolo básico, umas regras básicas que a gente vai ter que seguir, mas, assim, muito na prática é que a gente vai estar aprendendo com essas crianças também, porque eles vão poder nos ensinar muito, assim como a gente está aprendendo e ensinando também, mas com cada dia que está passando, cada situação e cada possibilidade que a gente está recebendo, né, cara? E indo já para o encerramento, né, eu acho interessante nós percebermos que a Bárbara também, o André, a Mônica, eles dizem, encarar o medo e falar sobre ele já é o primeiro passo, né? Não escondê-lo, não minimizá-lo, né? Não desprezar aquilo que a gente está sentindo, porque todos estão sentindo e com intensidade, né? Como diz a Cíntia, as competências socioemocionais. E quais são aquelas que mais se fortalecem? A Bárbara disse a resiliência, mas nós temos outras, né? Que vieram à tona nesse momento, a empatia,
autonomia. Nós docentes nos criamos e nos recriamos e colocamos a base, eu digo, nacional em prática muito antes até de nós imaginarmos. Era esse ano de implementação, mas as socioemocionais vieram, ou a gente fazia, ou se colocava no lugar do outro, né? No outro que eu digo é na família que tem condições de imprimir, naquela que não tem, naquela que precisa buscar na escola folha, naquela que tem, aquela que não tem ninguém em casa para ir buscar, não tem ninguém que se interessa por ela nesse sentido. Então, na verdade, nós, professores, não ficamos só no planejamento da aula. Nós abrimos também o nosso olhar para além das portas de sala de aula. Isso já, claro, acontecia antes, mas se tornou mais claro e mais evidente. Nós olhamos para aquela família que está recebendo atividade e uma cesta básica porque não tem o que comer. Para aquela família que estão em 8 irmãos dentro da casa, que com certeza todo esse tempo de afastamento, que ele está longo, não é algo curto, né, não vai conseguir aprender da mesma forma que o outro, em condições, né, mais apropriadas. Então, a questão socioemocional, ao meu ver, está mais forte dentro do currículo do que outras habilidades. Colocar-se no lugar do outro, pensar o que vai atender nesse momento, faz com que nós, professores, replanejemos, pensamos diferente, planejamos de diferentes formas. E para encerrar, gurias, eu gostaria que nós dessemos algumas dicas, agora como profissionais que vocês são da psicologia, para quem está num sofrimento intenso, para quem está sofrendo, agora somos nós professores também e outros, né? Mas a questão de sofrendo pela pressão de conseguir dar um resultado para a sociedade na escola, pelo marido que está desempregado, pelo filho que está pagando a faculdade, pelas situações familiares, pela doença, pelo aquele amigo da minha sogra que ficou no hospital e morreu de Covid, para aqueles medos que estão distantes e estão próximos, estão latentes e fazendo com que as pessoas... A gente no Facebook acompanha muitos depoimentos, né? Em especial agora falo de professores que estão numa dor profunda perante o descaso de alguns com o problema, perante a sociedade como um todo, e isso está, às vezes, até se tornando uma expressão de, como eu posso dizer, né, um sentimento de satisfação perante os outros, porque não agem como eu gostaria, ou como eu também ajo nessa situação. Então, que dica nós podemos dar para os professores e para todos, para minimizar os medos? Não é para tirá-los porque eles existem e devem fazer parte, mas para não sofrer tanto. O que nós podemos... Como encarar esse medo a ponto de não sofrer tanto? Pode ser, Mônica. Então tá. Assim, ó, com o medo, automaticamente o ser humano acaba sofrendo, né? Porque são situações, sempre são situações assim que nos... Ou a gente foge ou a gente enfrenta. Né? Então a gente tem, são duas opções que a gente tem perante a situação de medo. E como a gente disse desde o início desse momento, desse bate-papo aqui, desde as 7 horas a gente está comentando essa situação assim, o medo ele vai permeando na vida de um, na vida de outro. Um trabalha melhor com a situação, outro trabalha menos com a situação, assim, com mais dificuldades. Mas é bem importante a gente pensar assim que a gente tem o foco mesmo para o ser humano poder superar esse medo, além de enfrentá-lo, é poder viver intensamente o momento presente. Então, assim, como é que eu vou lidar este momento? Porque a gente não sabe o que vem depois. Como a gente estava comentando a questão do retorno às aulas, né? Vai ser um momento muito difícil, a gente pode só prever, mas, assim, o saber como vai ser é difícil. Então, assim, o viver o momento presente de forma intensa torna a gente um pouco mais tranquilo. Porque, assim, bom, eu tenho dificuldade, como tu falaste, assim, faleceu o vizinho, o meu primo está doente, né, está com coronavírus, o que eu faço, né? Então, são situações, assim, que a gente não tem muito como resolver, porque foge da nossa alçada, assim, enquanto ser humano. Nós somos limitados enquanto seres humanos para isso, né? Então, primeiro, além da gente enfrentar o medo, a gente tem que estar vivendo o momento presente intensamente. Né, evitar assim, ficar muito, o que vai ser depois? Será que vai dar certo? Será que vamos superar? Procurar assim ter esse movimento. Muito importante também a gente poder manter a nossa rotina,
né, rotina diária, assim, né, eu estou acostumada a acordar às 7 da manhã, às 6 da manhã, então procurar manter essa rotina também que faz com que a gente se sinta mais dono deste momento, né, a gente se sinta, assim, mais sob controle da situação. Então, bom, eu acordo tal horário, vou tomar meu café, eu tomo um banho, vou fazer uma caminhada, né? Então, assim, faço uma leitura, vou para o trabalho, vou cuidar dos filhos, né? Então, a rotina tem que ser a hora do almoço, a hora da janta. Então, procurar manter essa rotina de forma, assim, persistente, né? Isso é fundamental também, né? Acredito, assim, para que a pessoa possa, assim, começar a fazer o enfrentamento deste medo. Né, o viver presentemente, o estar, manter a rotina, não fazer muitas mudanças, tipo assim, bom, então agora eu vou dormir até meio-dia porque hoje eu não tenho nada para fazer, não tenho que sair de casa. Não, procurar manter a rotina, né? O banho, né? O cuidado da higiene pessoal, a higiene espiritual, né? Os hábitos assim de oração. A questão, assim, também, assim, o cuidado, né, de higiene pessoal e espiritual, acho que é fundamental, atividades físicas, alimentação saudável, então são vários itens que vão fortalecer a cada um de nós para a gente poder enfrentar esse momento de medo, né, o momento de pandemia, se estender um pouco mais, né, as ansiedades, então é fundamental, eu acredito que seja por aí, assim, neste momento que nós estamos vivenciando, né. Não conseguindo dar conta disso, o ideal seria a procura de ajuda mesmo, né, do profissional, da psicologia, da psiquiatria, outras áreas também, né, de autoajuda, né, alternativas também seria fundamental, assim. Não dá para a gente se esquecer que a gente tem que se cuidar da gente também, né. Claro. E aí, como diz a Vera, viver um dia de cada vez, né? Porque a sensação de impotência, de frustração, depressão está muito ligado ao medo, né? É algo que se desmembra. Fale, Paula, para nós também. O que você diria para as pessoas para lidar melhor com o medo? Eu penso que assim, cada um de nós tem recursos internos que a gente pode lançar mão nesses momentos. Algumas pessoas têm uma facilidade maior para lidar e conseguem buscar isso mais rápido e superam isso mais rápido, tiram de letra. Outras pessoas não. Então, assim, eu acho que essa questão do olhar para si mesmo, de não achar que é banal e não ter vergonha de estar sentindo o que está sentindo. No momento que perceber que essa situação está fugindo do seu controle, que assim, que está deixando muita ansiedade, eu não estou dormindo mais, eu estou descarregando, descontando na comida, não é fome, né? É uma angústia muito grande. Então, assim, cada um tem que se escutar para poder perceber onde está pegando para si. E a então, partir do momento... Tem alguns sinais que evidenciam, né? Tem alguns sinais. Não dormir uma noite, ok. Não dormir 2 noites, ok. Mas, assim, não dormir constantemente, quer dizer, uma insônia que é, sabe, uma semana inteira de insônia, e a gente sabe que o efeito cumulativo de noites mal dormidas reflete em todo o resto. Né? A pessoa fica mais irritada, a pessoa fica mais instável, a pessoa fica mais impulsiva, a pessoa fica com raiva. Então, no momento que ela perceber que isso está fugindo do seu controle, ela tem que buscar ajuda, assim, acho que lançar mão de amizades, né, de amigos no primeiro momento, alguma pessoa que ela tenha confiança, que vai saber que não é uma escuta julgadora, né, uma escuta afetuosa, uma escuta de apoio, e no momento que essa escuta não resolver, que ela busque ajuda, né, que busque ajuda tanto para os professores quanto para as famílias. A gente está à disposição na secretaria, né, os professores também, como todos nós servidores, podemos lançar mão do serviço de RH, de acompanhamento funcional, né, que pode ser uma luz nesses momentos, né? A gente lá na secretaria, enquanto psicossocial, também pode estar
auxiliando nesse sentido e está orientando as pessoas a buscar, a encaminhar para alguns serviços, né? Então, esse autocuidado, essa escuta pessoal, assim, a pessoa saber que ela não está bem e que esse não estar bem está passando do limite, está fugindo do seu controle, eu acho que é um alerta para a gente, né, ter uma ideia de que eu preciso lançar mão de algum outro serviço para poder me ajudar. Né? Acho que não é fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém, cada dia é uma adaptação nova, né? E eu acho que lançar mão dos seus recursos, às vezes a gente não sabe que tem, mas eles estão ali, né? E às vezes um toquezinho do outro, do ladinho, pode estar dizendo assim, vem cá, mas tu foste forte em tantas outras situações, né? Então a gente precisa lançar mão de situações de crise que a gente já passou anteriormente e que sim servem para a gente ver que a gente tem uma força que está guardadinha lá e que até então estava, que parecia que a gente não enxergava, né? Acho que é basicamente isso. E a gente está à disposição. Porque às vezes não são só medos relacionados à pandemia, são medos que nós já tínhamos e que agora se manifestam pelo somatório, né? Porque essa situação, ela trouxe à tona uma série de outras questões, né, Carla? E Mônica, a gente está vendo, assim, as questões familiares, as questões, a crise financeira, o desemprego, quer dizer, antes era só o desemprego que acometia, agora é o desemprego mais a possibilidade de não ter emprego. É assim, o desemprego mais a falta do seguro-desemprego. E familiares então, assim, que brigaram. E familiares, assim. E o confinamento, quer dizer, assim, as pessoas estão vivendo todo esse monte de conturbações, todas juntas ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, e às vezes num só ambiente, porque assim, nem todas as casas são como as nossas, que eu estou aqui fechada no quarto, né? Marido está lá na outra sala, filho está em outro lugar. Às vezes é um cômodo só e assim todo mundo junto. Então, e também, não está sendo fácil, não. Na questão das ideias, né? No campo das ideias, porque também aí entra embates de opiniões, um a favor de uma coisa, outro tem atritos. Mas isso tudo, então, é motivo para a gente, principalmente, se conhecer. Deixar vir essas situações de medo, deixar vir aquilo que nos incomoda e que muitas vezes se manifestava em outras formas e agora é generalizado também pela palavra e por perceber que não estamos sós nesses medos, que tem muitas outras pessoas que compartilham de medos semelhantes, parecidos, diferentes. Então, dividir esses medos já nos consola e, como diz Paulo Freire, faz a gente com que nós não sintamos sós e isso já diminui por si só. Esse foi o objetivo, então, da live de hoje, foi oferecer um momento para toda a comunidade que está passando por essa situação e que, de repente, né, sentia a necessidade de verbalizar, de trocar ideias, pensamento com profissionais também que são renomados nesse assunto. Então, foi uma iniciativa da Secretaria de Educação para todos, como uma forma de formação continuada, de estar junto, de se mostrar não alheio a essas questões que são do coração. Não adianta só a matemática, o português, história, mas também a sensibilidade humana, a escuta, o diálogo. Então, nós nos propusemos a isso. Agradecemos todos que compartilharam conosco, em nome da Secretaria de Educação, que está toda presente também, a todos os professores que estão aqui nos prestigiando, e todos os telespectadores aqui que estão conosco, né? Nosso muito obrigada. Foi uma forma de retribuir um pouquinho dos conhecimentos com vocês e dizer que estamos juntos, sim, para nos cuidarmos, nos fortalecermos. Muito obrigada, uma boa noite a todos e teremos outras situações de aprendizagem juntos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gurias. Obrigada a todo mundo que estava aí, que estava ouvindo e estamos aí. Um beijo a todo mundo. Obrigada, boa noite. Boa noite.